Jesus no Getsemane. Glória a Deus. Rapidinho, talvez aqui 2, 3, 5 minutos, porque nós vamos já para a ministração da Santa Ceia do Senhor. Mas aqui, igreja, eu sempre, quando eu leio esse texto, eu fico meditando. E isso eu falo até mesmo na empresa onde eu trabalho. Esta semana eu estive falando, no começo da semana, eu falei um pouco sobre esse texto. Falei um pouco sobre o preço que Jesus pagou por cada um de nós. Pedro diz: olha, não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Se fosse hoje, talvez Pedro tivesse falado: não foi com coisas corruptíveis como real, dólar, euro, não é isso? O ouro ou diamante que nós fomos comprados, mas sim com o precioso sangue de Jesus Cristo, um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, que é o cordeiro de Deus, que João diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Pedro diz: nós fomos comprados, ou em algumas tradições diz: nós fomos resgatados. E quando se resgata alguém, né, irmãos, normalmente quando alguém é resgatado, significa que ele estava em uma situação difícil, em uma situação vulnerável, em uma situação de risco. Ninguém é resgatado sem que esteja em uma situação difícil, não é verdade? Só é resgatado quem se encontra em situações vulneráveis, situações difíceis, em situações críticas. Então Jesus, Ele nos resgatou. Ele pegou nós lá, porque o escritor, o salmista, ele diz: olha, nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um trilhando o seu próprio caminho. Ninguém sabia, nós andávamos aí como ovelhas desgarradas. Quer dizer, nós estávamos como se fosse abandonados, jogado, como se diz, jogado para as cobras, não é isso? Jogado para as traças, jogado para... Então estava aí, cada um trilhando o seu próprio caminho, fazendo do seu jeito, da sua forma, vivendo em um mundo sem lei, sem princípios. Aí Deus disse: não, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso executar o meu plano, a qual eu planejei desde o princípio do mundo. Onde Deus falou: da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. E esta semente, da semente da mulher, nasceu um chamado Jesus Cristo, que nasceu em Belém, que nasceu de uma virgem em Belém, nasceu ali em Belém, glória a Deus. E quando ele nasceu, que foi apresentado, que Simeão colocou ele nos seus braços, ele diz: eis que os meus olhos agora veem a salvação de Israel. O homem pela qual, quando ele se aproxima do Jordão, aí João Batista olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aí até esse homem aí, o qual eu falava que não era tipo de amarrar as correias das suas abarcadas, das suas sandálias. Então Jesus vem aí, e ele vem trazendo a esperança. Ele vem, irmão João, como um renovo, como a raiz de uma terra seca, que não tinha parecer, beleza nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que eu desejasse. Mas ele era um homem de dom, um homem experimentado no trabalho, um Deus, aleluia, um Cordeiro Pascual, um Cordeiro de Deus, que veio trazer esperança, que veio trazer salvação, que veio trazer renovo, aleluia, para o seu povo, que veio dar uma nova direção, que veio guiar o seu povo, chamar de volta ao aprisco, chamar as suas ovelhas que estavam desgarradas, correndo os riscos de serem pegas pelos lobos, ele trazer essas ovelhas até ele. E nós ouvimos a sua voz, que diz o apóstolo João, nós ouvimos a voz do sumo pastor, que é Jesus Cristo, nós fomos até ele nos chamou, ele nos escolheu, ele nos chamou e ele nos determinou algo importante. Ele nos deu a sua palavra. Você agora não é uma ovelha desgarrada. Nós não somos pessoas que não temos um dono. Nós não somos pessoas que não temos um rei, que nós não
temos um Senhor sobre as nossas vidas, nós temos um Deus que está olhando cada passo que nós damos, nós temos um Deus que está nos guiando, que lhe diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Ele está conosco. Então Ele vem e nasce, Jesus nasce trazendo a esperança. A estrela brilha no céu. Ele vem trazendo o renovo, uma esperança de novas perspectivas de vida. Ele vem quebrando protocolos, princípios, arrebentando barreiras que os homens tinham criados, arrebentando barreiras que as tradições, que as religiões, os escribas tinham criado. Ele vem quebrando essas barreiras. É tão tanto que quando Ele dá o seu último suspiro na cruz, quando ele dá o seu último brado na cruz, quando a Bíblia diz que Jesus dá o seu último suspiro, diz que o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Aleluia! Enquanto aquele véu se abre, aquele véu servia, irmão João, para separar os santos dos santos. Nenhuma outra pessoa, a não ser um sacerdote de ano em ano, poderia entrar no santo dos santos. Somente o sacerdote de ano em ano para expiar, ou seja, interceder pelos pecados dos outros. Nenhum podia, somente o sacerdote. Mas quando aquele véu se abre de cima a baixo, e sabe por que Deus abriu o véu se rasgou de cima para baixo? Porque talvez, irmão João, se aquele véu se rasga de baixo para cima, talvez tivesse alguém dizendo: foi alguém que puxou aquele véu, foi alguém pegou e rasgou aquele véu. Mas quando ele rasga de cima para baixo, significa que isso é poder do nosso Deus. Aleluia! Sobrenatural de Deus, para mostrar para os homens que Deus é o Senhor. Então Ele vem trazendo essa esperança. Jesus nasce, criado com seu pai, aprende com certeza a profissão de carpinteiro, convive, brinca como uma criança comum, talvez como filho da Tiana, está nos seus braços. Jesus também foi ter dessa mesma forma, mamou, brincou, até chegar à idade que ele veio para cumprir a sua missão. Quando ele vai para o jardim de Getsemane, vou já passar para o momento da celebração da Santa Ceia. Aqui no jardim de Getsemane, Jesus estava afindando o seu ministério. Jesus já tinha curado os leprosos, Jesus já tinha curado os enfermos, irmão João, paralíticos tinham andado. Jesus tinha ressuscitado a filha da viúva, o filho da viúva de Naim. Jesus tinha chegado onde Lázaro, que estava com 4 dias enterrados. Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu. Jesus já tinha feito grandes milagres, mas muitos milagres. Uma grande multidão já estava com Jesus, mas ele estava aqui encerrando a sua trajetória, estava chegando no final da sua missão. Então, tanto que quando ele chama os seus discípulos, no último versículo ele diz: olha, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue aos pecadores. Está aqui no versículo 25. Então Jesus está lá, e o que mais me chama a atenção, se você for ver aqui, olha, quando Jesus diz assim: levando consigo a pedra e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus sentiu uma angústia, entristecer-se. Sabe por quê, irmão João? Que ele começou a se entristecer, porque ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Sabe por quê? Porque Jesus estava vendo, estava tendo uma visão. Deus estava vendo aonde ele ia passar. Jesus começou a olhar e começou a ver a situação. Ele começou a ver a coroa de espinho. Ele sentiu ali, ele viu quando os soldados colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, que a história diz que eles colocaram e pressionaram. Eles não colocaram simplesmente, mas só colocaram aquela coroa por colocar, não. Além de eles colocar aquela coroa, eles pressionaram aquela coroa sobre a cabeça de Jesus, que alguns historiadores dizem que aqueles espinhos eram tão resistentes que algum deles chegou a perfurar o crânio de Jesus. E quando ele foi coroado, que aquela coroa é pressionada sobre sua cabeça, o que acontece quando a gente sofre um corte na nossa cabeça, em qualquer parte da nossa cabeça? A quantidade de sangue é enorme, não é verdade? É muito sangue jorra. Por mais pequeno que seja o corte, a quantidade de sangue é grande. E quando aquela coroa ela está
o sangue começa a escorrer sobre o rosto de Jesus, e ali começa então aquele sangue cobrir o rosto de Jesus. Jesus começa a ficar com sua visão enfuscada, porque o sangue está correndo sobre os seus olhos. E Jesus vê aquilo no jardim do Getsemane, ele está olhando e vê aquela coroa, ele está olhando e vê as chicotadas, ele vê quando o soldado romano está te batendo amarrado num tronco, sem roupas, ele vê ali quando o soldado está dando as chicotadas, e a cada chicotadas que ele dava, arrancava o corpo de Jesus, arrancava a carne de Jesus, e ele estava vendo tudo isso. Ele estava vendo quando o soldado romano chegava e furava o seu peito com uma lança, e saía sangue, e saía água. Ele estava vendo tudo isso. É por isso que ele diz: uma tristeza, minha alma está angustiada. Eu estou com uma alma, eu estou com uma angústia muito grande dentro de mim. Eu estou sentindo um aperto, que muitas vezes aí as pessoas dizem: eu estou sentindo um aperto no meu coração. Eu estou percebendo, tendo uma percepção que algo vai acontecer comigo. É isso que Jesus estava dizendo: ei, eu estou sentindo aqui um aperto no meu peito, a minha alma está angustiada, a minha alma está profundamente triste. Jesus estava vendo, sabia o que ia acontecer com ele. É por isso que ele estava naquela situação. Mas quando ele estava pronto para desistir, talvez, isso é conjectura minha, não é que Jesus veio para desistir, ele não veio para desistir. Mas quando ele está ali, vendo aquela dificuldade, angustiado, triste, talvez o diabo falasse no seu ouvido, dizer: não vale a pena morrer por esta humanidade, por esse povo. Quando ele estava pensando talvez isso, ali ele olhava para o irmão João, ele olhava para o irmão Edmilson, ele olhava para o meu pai, ele olhava para mim, ele olhava para a humanidade e via a necessidade. Eu tenho que morrer, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que pagar a dívida desse povo, porque eles não podem pagar, eles não têm condição de pagar, eu tenho de pagar. Ele diz: pai, eu sei que não é possível, mas se você for, passa-te de mim este cálice sem que eu beba. Mas quando ele fala isso, imediatamente ele olha para o irmão Raimundo e diz assim: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Ele volta de novo, e acha o discípulo dormindo. Quando ele volta, começa a orar e diz: pai, ele torna a falar de novo: se possível for, passa-te de mim este cálice sem que eu beba. Mas ele olha para nós, ele olha para você e diz: Senhor, mas com tudo que faça a tua vontade e não a minha vontade. Porque ele sabia, irmão João, se ele não morresse ali, se Jesus desistisse ali, você e eu não estaríamos aqui nesta noite batendo no peito e dizendo: vamos morar no céu, aleluia, somos salvos, não porque nós merecemos. Eu falei isso na minha empresa: eu não mereço, você não merece. O que você fez para que pudesse merecer a sua salvação, o seu perdão, o amor de Deus? Nós não fizemos nada, mas o amor de um Salvador, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu, quando ele se sacrificou, deu a sua própria vida, ele estava demonstrando o amor que ele tinha para com cada um de nós. Ele estava demonstrando o valor que você tem para ele, que nós temos para ele, o quanto que nós somos, que nós somos importantes para ele. Aí ele vem e nos resgata, aleluia, glória a Deus, aleluia, e traz nós de volta para ele. Glória a Deus. Aí os escritores hebreus que ele abre um vivo e novo caminho. Ele abre um novo caminho. E aqui no livro de 1 Coríntios, glória a Deus, no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele já falava sobre isto. Glória a Deus. Ele veio te dar esperança, ele veio te dar salvação, ele veio quebrando o protocolo que eu falei, aquilo que a tradição, que a legião dizia: você não pode. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão descansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Disse: o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Quando ele fala isso, ele estava falando do jugo dos judeus. Os judeus, os escribas, colocavam fardo nas costas das pessoas. Qual é que fardo era esse?
eram leis, eram ordenanças, eram tradições que as pessoas não tinham condições de cumpri-las, de fazer, porque eram muitas tradições. E eles colocavam, Jesus disse: vocês colocam fardo nos ombros das pessoas que nem com o dedo vocês querem movê-los. Agora Jesus diz: venha sobre mim, que eu vou tirar esses fardos pesados de vocês e vou colocar um fardo leve. Qual é o fardo leve? É me amar a minha palavra, é me aceitar o preço que eu vou pagar por cada um de vocês, e terei salvação. Então ele veio para nos dar esperança. E eu vou ler um texto aqui. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, que é esse pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Aí, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é uma nova aliança do meu sangue. Oh, glória! Está vendo aí? Esse cálice representa uma nova aliança do sangue de Jesus. Toda vez que você bebe ele, que representa o sangue de Jesus. Até então é um suco comum, suco de uva, pão feito na panificadora ali. Mas daqui a pouco nós vamos orar. Nós vamos ficar de pé, orar. Você já pode até fazer isso. Vamos ficar de pé. Todos. Quero chamar aqui minha esposa e o pastor da João para levantar esse pão e esse vinho, porque nós vamos orar agora. E após a nossa oração, nós vamos pedir a Deus que consagre este vinho e consagre este pão. E daí então, porque a Santa Ceia eu já falei isso aqui em outras ocasiões, existe um simbolismo muito grande. O pão representa o corpo de Jesus, o vinho representa o sangue de Jesus. Então está sendo o corpo sendo representado pelo pão e o sangue representado pelo vinho. Então, a partir do momento que nós orar, nós vamos orar agora, e esse pão não será mais um pão comum, nem este vinho comum, mas será transformado de uma forma simbolicamente no corpo e no sangue de Jesus. Isso através da nossa fé. O que Paulo diz? Tendo tomado o pão, né? O que diz assim, ó, tomou o pão e tendo dado graça. Quer dizer que Jesus pega o pão e diz: Pai, obrigado por este pão. Consagra este pão e partiu de mim aos seus discípulos. Aí diz: comei isto é o meu corpo, que entregue por vós. Jesus está dizendo aqui na última ceia, que ele falou isso, disse: olha, eu vou entregar meu corpo por vocês, eu vou ser esmagados, vocês vão perfurar o meu corpo, vão me quebrar todo, eu vou entregar por vocês, vai ser entregue por vós. Aí Paulo diz, quando Deus fala, Paulo diz: Paulo, fala para os meus filhos que todas as vezes que eles comerem este pão e beberem este cálice, eles lembrem da morte de Jesus na cruz do Calvário. Eles lembrem do preço que eles foi pago por cada um deles. Então hoje é dia de lembrarmos disso. Vamos orar agora. Vamos orar pelo pão e pelo vinho. Em nome de Jesus, a igreja estenda as mãos para cá. Esse é um ato de fé, viu, igreja? É um ato de fé. Isso é um ato de fé. Deus, Pai Santo que estás nos céus, neste momento, meu Deus, está aí este pão e este vinho, tudo feito pela mão do homem, Senhor. Foi o homem que fez este pão e este vinho. Mas agora, em nome de Jesus, nós estamos te apresentando conforme a tua palavra, a tua ordenança. E queremos te pedir no nome de Jesus, Pai, que o Senhor transforme cada partícula deste pão e cada molécula deste vinho, Senhor. Que a partir de agora, em nome de Jesus, a partir do momento que nós encerrarmos essa oração,
Santo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pronto. Quem vai participar, que permaneça de pé, porque a minha esposa já estará passando aí.